Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Vamos para mais um devocional, aquele que amamos, né? Tem tempos que eu não venho aqui gravar, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Hoje eu acordei com um desejo muito forte de gravar esse devocional aqui, que me abençoa a vida de tantas outras pessoas, né? Porque recebi vários testemunhos de como Deus falou, de como Deus visitou, de como Deus fez, né? Porque o nosso Deus é aquele que fez, que faz e continua fazendo o sobrenatural acontecer nas nossas vidas. Amém? Palavra hoje que Deus me deu no meu coração é em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10, que vai nos falar assim: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor que o Senhor colocou no meu coração na manhã deste dia vai falar sobre alguém muito conhecido, né? Porque qualquer um que é estudante de escola dominical vai saber que Moisés é aquele que sua mãe colocou dentro de um cestinho dentro do Nilo. A Bíblia vai dizer que uma certa feita Deus dá a ordem para alguém da casa de Levi que se desposasse de uma mulher da casa de Levi, e com ela teve um filho. E a Bíblia vai dizer que neste tempo o faraó, que conhecera os projetos, os planos, né, os feitos de José, havia falecido. Então, como aquele povo hebreu, né, que descera para o Egito na companhia de Israel, que é Jacó e seus filhos, né, eles multiplicaram muito. Então o faraó, ele ficou com medo. Eu quero liberar uma palavra de Deus já sobre a sua vida, porque o inimigo da tua alma, ele tem medo do teu crescimento. O inimigo da tua alma, ele vai fazer de tudo para poder parar o teu crescimento. E assim Faraó estava sendo usado por Satanás para poder parar o que de fato Deus já tinha projetado desde Abraão, né? Porque ele disse a Abraão: Abraão, de ti farei uma grande nação, que nem poderá contar, se multiplicar, conseguir contar as areias da praia, e nem conseguirá contar como as estrelas do céu. E aquele povo, quanto mais o regime de Faraó os apertava, né, os oprimia, mais eles cresciam. Quanto mais humilhados, mais massacrados, mais perseguidos, eles cresciam, se multiplicavam. E eu quero te dizer, quanto mais perseguido você for, quanto mais humilhado você for, mais você vai produzir para o Senhor. E a Bíblia vai dizer que aquele povo, eles multiplicavam, de maneira que Faraó, ele teve uma ideia. Ele teve a ideia de simplesmente pedir para que as parteiras começassem a observar as mulheres hebreias, a ponto de que os meninos que nascessem, os meninos homens que nascessem, simplesmente fossem mortos, né? Mas que nascessem meninas que assim viveria. Mas a palavra do Senhor vai dizer que as parteiras temeram mais a Deus do que a Faraó. E assim elas não fizeram o que Faraó pediu a elas. A Bíblia vai dizer que Faraó, eles chamam as parteiras e falam como que os meninos continuam nascendo. E elas vão dizer: eu não sei que força é essa que essas mulheres hebreias têm. Eu não sei que poder é esse que essas mulheres carregam dentro dela. Porque todas as vezes que nós chegamos com a nossa ajuda ou não, eles conseguem produzir, eles conseguem frutificar, eles conseguem crescer. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Com ajuda ou sem ajuda, você vai frutificar, você vai crescer, você vai se multiplicar, porque a força vital da tua vida vem pela tua fé. E a Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você carrega essa força vital dentro de você, que é a fé, que é a presença, que é a palavra de Deus, não há poder do inimigo que vai fazer você parar, que vai fazer você ser impedido de gerar, ou muito menos de conceber aquilo que de fato já foi gerado no coração de Deus para sua vida.
E a Bíblia vai dizer então que esta mulher e este homem se casam e nasce um menino. E eu acredito que no processo de Joquebede, ela vai dizendo, Senhor, que não nasça um menino varão. Porque se nascer um menino varão, simplesmente vão tirar dos meus braços. E a palavra do Senhor vai dizer que eu acredito que ela passou processos, né? Mulheres, durante o período de sua gestação, passa um período de processos, de angústia, de choro. É um período muito sensível. E eu acredito que ela ficou muito mais sensível ainda diante daquele decreto que havia de morte para a vida dos meninos. Porque a Bíblia vai dizer que estudiosos, eles declaram que naquele tempo o choro daquelas mulheres foram o pior choro, a pior dor que alguém poderia sentir. E a Bíblia vai dizer então que nasce então um menino, nasce então Moisés. E a Bíblia vai dizer que Joquebede, ela se apega pela feição do menino, porque o menino era formoso à vista, o menino era lindo à vista, algo que o Senhor projetou sobre a vida dela era algo magnífico. Então o que Deus faz é perfeito, o que Deus faz é brilhante, o que Deus faz é algo que chama a atenção. E a Bíblia vai dizer que percorrendo o curso do tempo, o menino, enquanto o menino chorava, ela chorava também para poder abafar a voz do menino, a ponto de que os soldados, os perseguidores, não tirassem do braço dela. Mas eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida, projeto do céu para a tua vida. O diabo pode se levantar, o inferno pode se contender, mas quem é projeto de Deus, se Deus tem um propósito, o inimigo não tem poder de tocar, o inimigo não tem poder de matar. E a Bíblia vai dizer então que o menino começa a crescer. E a Bíblia vai dizer que ela, não podendo mais esconder o menino, ela vai ter uma ideia, um direcionamento da parte de Deus, de pegar um cestinho, embetumar e colocar o menino ali dentro e soltar no Nilo. Mas, diaconisa Neila, o Nilo não era um cenário de morte, onde todas as outras mães choraram e velaram seus filhos porque foram jogados no Nilo? Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Quando há projeto de Deus, quando há propósito de Deus, até o cenário que é de morte se transforma em vida. Glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer então que ali ela coloca aquele menino dentro do Nilo, e a sua irmã Miriam, ela vai acompanhar o percurso. E a Bíblia vai dizer então que as donzelas da filha de Faraó, elas estão ali passeando, mas quem avista o menino é a filha de Faraó. Eu quero te dizer, projeto do céu só é avistado por alguém que é grande. Glorianda, raia, subcanta, raia, súbia. Não fica se questionando se A ou B ainda não te enxergou. Se A ou B não fez nada por você. Não questiona não, porque o projeto em que você vai ter que vivenciar, Deus vai enviar pessoas com recurso grande para te colocar no patamar que Deus quer. E a Bíblia vai dizer que quando ela pega aquele menino, ela pede para suas donzelas trazer o menino até ela se apaixona pelo menino. E a Bíblia vai dizer que o menino não tinha uma maquiagem egípcia. Ela mesma vai declarar: esse menino é um dos hebreus. A Bíblia vai dizer que então a menina, ela se aproxima da filha de Faraó e fala: não quer que eu busque uma das amas hebreias para amamentá-lo para você? Lembra que Joquebede, ela entregou. Ei, se você tem entregado o teu projeto nas mãos do Senhor, o teu propósito na mão do Senhor, descansa. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel, ele é justo para poder concluir a obra que ele começou. Então a palavra do Senhor vai dizer que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E eu acredito que aquela noite na vida de Joquebede foi um choro, uma noite de dor, uma noite de súplica, uma noite assim que a alma dela ficou desamparada, mas a alegria, a resposta chegou ao amanhecer. Quando Miriam chega e fala: mãe, estão te chamando no palácio, a Bíblia vai dizer que então ela entrega de volta Moisés no braço de Joquebede e diz: olha, tu terá um salário para amamentá-lo para mim. Mas projeto que é do céu não cresce em qualquer ambiente.
A Bíblia vai dizer então que esse menino foi tirado novamente de Joquebede, foi crescido dentro do palácio, com todos os estudos, com todas assim, regalias. Mas eu quero te dizer algo da parte de Deus. Não é dentro não é dentro do palácio que Moisés ele adquiriu as suas maiores experiências, mas foi dentro do deserto. A Bíblia vai dizer que uma certa feita ele estava apacentando as ovelhas que era de Jetro. E ele subiu até um monte. E ali, buscando uma ovelha, ele se deparou com uma sarça que não se consumia. E a Bíblia vai dizer então que quando ele se depara com aquela sarça, e ele vê algo sobrenatural acontecer, porque a autonomia, a existência do fogo é trazer deformidade, destruição, mas aquela sarça, aquele fogo diferente não consumia, pois verde ela estava, verde ela permaneceu. E a palavra do Senhor vai dizer então que aquela sarça não se consumia e chamou a atenção de Moisés, e uma voz bradou do céu dizendo: Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar aonde tu estás é santo. Naquele momento não precisou de ninguém evangelizar Moisés. Ele foi alcançado pelo próprio Deus. E Deus ali falando com Moisés e deu a ordem para que ele voltasse, para que ele refizesse os seus passos de volta. Para simplesmente ali dar em andamento um projeto que era da parte de Deus, de se tornar um libertador para aquele povo que estava vivendo o seu maior tormento de escravidão, de massacre nas mãos de Faraó. E a Bíblia vai dizer que Deus ele fala para Moisés: o clamor do meu povo chegou até mim, e é necessário que eu te levante como alguém, uma porta-voz que vai descer e vai livrar esse povo. E a Bíblia vai dizer que Moisés ele começa a viver as suas experiências com Deus, a ponto de que aqui no capítulo de Deuteronômio 34, versículo 10, vai dizer que nunca pisou em Israel alguém como Moisés, alguém que conheceu Deus face a face. Ei, para você vivenciar o que Moisés vivenciou, eu não estou dizendo que seja impossível de você ser alguém como Moisés foi, mas a Bíblia está dizendo que como Moisés ninguém foi, porque ele conheceu Deus face a face. Se naquele dia, naquele momento da sarça, ele não tivesse ouvido a Deus, ele não tivesse se apresentado a Deus, ele não tivesse recebido esse direcionamento da parte de Deus, ele talvez não seria reconhecido nos dias atuais como alguém que conheceu Deus face a face. Porque Deus, quando ele fala com Miriam e Arão, ele diz: com alguns eu falo em sonhos, outros em revelações, mas eu não sou assim como meu servo Moisés, porque com ele eu falo face a face, ele ouve a minha voz, ele anda nos meus preceitos. E a Bíblia vai dizer que Moisés, ele conheceu a Deus, foi no deserto e não dentro do palácio. Deus está dizendo para mim e para você: sai do seu lugar de comodidade e venha para um lugar aonde você possa me conhecer. Glorianda, raia, subcanta, raia, súbia. É manhã de intimidade com Deus. Quando Deus ele fala: tire a sandália, Deus está dizendo: tira do teu caminho, tira do teu coração tudo aquilo que me afasta de você, tudo aquilo que me faz fazer, tudo aquilo que te faz te afastar de mim e te tirar essa intimidade que eu quero te entregar, que eu quero ter contigo. Moisés, ele não se permitiu, ele voltou para o palácio, ele falou com o faraó, mas ele simplesmente não deixou com que aquele luxo onde ele cresceu, onde ele foi criado, tomasse posse do seu coração. Moisés, diante dos olhos de Moisés, ele viu o mar se abrir. A palavra do Senhor vai dizer que as águas que era amarga se tornou doce. A Bíblia vai dizer que enquanto Moisés ele estava lá com as mãos erguidas, a Bíblia vai dizer que Israel prevalecia vencendo. A Bíblia vai dizer que o Senhor fez com que através do ministério de Moisés maná chovesse do céu, as codornizes descesse. A Bíblia vai dizer que Moisés ele passou 40 dias, 40 noites em cima de um monte falando com Deus, pegando as instruções da parte de Deus. Ei, eu quero te dizer que não é impossível você ter essa intimidade com o Senhor.
Deus, ele simplesmente ele quer um coração disponível para que ele possa trabalhar, para que ele possa fazer, para que o milagre dele venha acontecer tanto na minha vida quanto na tua vida. O que é necessário que Deus ele tire de você? Ele disse: Moisés, tire a sandália dos seus pés. Tire essa incredulidade do teu coração, Moisés. Porque quem está falando contigo aqui é o grande eu sou. Glorianda, raia, subcanta, raia, sub. O grande eu sou, ele está se apresentando a você. O grande eu sou, ele quer fazer o milagre acontecer na sua vida, na tua história, na tua caminhada. De maneira que o nome do Senhor será glorificado e exaltado. Então não se atenta para aquilo que é temporão, para aquilo que é passageiro. Se apegue àquilo que é eterno. Moisés, ele não se apegou ao luxo. Ele não se apegou ao que o Egito, ao que o palácio ofereceu a ele. Não. Moisés, ele se apegou àquilo que o céu, ele tinha para ele. Então nessa manhã eu quero liberar essa palavra de Deus para a sua vida. Queira conhecer Deus face a face, queira ter intimidade com Ele, queira crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Porque Deus, ele não é filho do homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se todavia ele tem falado a teu respeito que tu vais ser uma bênção, tu serás uma bênção. Assim como Moisés foi. Ei, pessoas precisam ser libertas. E Deus precisa da tua porta, te usar como uma porta-voz, para que outras pessoas sejam alcançadas, para que vidas sejam alcançadas. Eu não sei qual é o seu ministério, qual é o seu dom, mas permita ser usado pelo Senhor, de maneira que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Deus honrou a Joquebede, porque primeiramente ela honrou a Deus. Deus honrou a Moisés, porque simplesmente ele honrou